Olá, me chamo Arthur. Hoje iremos falar sobre a fisiologia do sistema cardiovascular. O meu grupo é composto por Bruno Rafael, Ruane Costa, Luciane Fernandes, Poliana Isabel, Rafael Mata e Vitória Correia. No rodapé do slide está o nome de cada pessoa que vai apresentar, conforme foi orientado. O sistema cardiovascular ele é essencial para a manutenção da vida, o que significa basicamente que ele é responsável por transportar substâncias importantes pelo organismo do nosso corpo, no caso, né, no corpo do animal. Essas substâncias são oxigênio, nutrientes, hormônios e também resíduos metabólicos. Além disso, ele trabalha junto com outros sistemas para manter a hemostase, que é o equilíbrio interno do organismo. A fisiologia cardiovascular estuda justamente como o coração e os vasos sanguíneos funcionam de forma integrada para garantir esse equilíbrio e o funcionamento adequado do corpo do animal. Das funções vitais, a importância da hemostase. Entre as principais funções do sistema cardiovascular, podemos destacar o transporte de gases. O sangue leva o oxigênio dos pulmões até os tecidos e remove o dióxido de carbono para que ele seja eliminado do organismo do animal. Outra função importante é a distribuição de nutrientes como glicose, aminoácido e lipídios, que são absorvidos no sistema digestório e levados para as células. O sistema cardiovascular também participa da regulação térmica, ajudando a manter a temperatura corporal estável através da distribuição do calor pelo organismo. Além disso, ele é fundamental para a comunicação hormonal, porque transporta hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas até o organismo-alvo. Tudo isso contribui para a hemostase, permitindo que o organismo funcione de maneira equilibrada, mesmo diante de mudanças do ambiente. Ao sangue do meio fluido de transporte. O sangue é considerado um tecido conjuntivo especializado e é responsável por integrar todos os sistemas do organismo. Ele é formado por uma parte líquida chamada de plasma e pelos elementos figurados, que são as células sanguíneas. O plasma contém água, proteínas, eletrólitos e substâncias dissolvíveis. Os eritrócitos, também chamados de hemácias, são responsáveis pelo transporte de oxigênio através da hemoglobina. Os leucócitos atuam na defesa imunológica do organismo, já as plaquetas participam da coagulação e do reparo dos vasos sanguíneos. Outro conceito importante é o hemotócrito, que representa a quantidade de hemácias presentes dentro do sangue. Alterações dentro desse hemotócrito podem modificar a viscosidade sanguínea e influenciar diretamente no esforço que o coração precisa fazer para manter a circulação dentro do organismo. Então, podemos concluir essa parte da apresentação do sistema cardiovascular, sabendo que é fundamental para a sobrevivência e para o equilíbrio fisiológico dos animais, atuando no transporte, na regulação e na integração de diferentes funções dentro do organismo. Olá, eu sou Roane e vou dar continuidade à apresentação. As válvulas cardíacas garantem o fluxo unidirecional do sangue. As válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide impedem o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios durante a sístole. Já as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar impedem o retorno do sangue das artérias para os ventrículos após a ejeção sanguínea. Quando essas válvulas não funcionam corretamente, ocorre refluxo sanguíneo, comprometendo a eficiência da circulação. Passando agora para o próximo slide, observamos os principais tipos de vasos sanguíneos, que são artérias, capilares e veias. As artérias são vasos responsáveis por conduzir o sangue para fora do coração. Como recebem o sangue sob alta pressão durante a sístole ventricular, possuem paredes espessas, ricas em fibras elásticas e musculatura lisa, principalmente na túnica média. Essa elasticidade permite amortecer a pressão sanguínea e manter o fluxo contínuo mesmo entre os batimentos cardíacos. Além disso, as artérias participam do controle da pressão arterial e da distribuição do sangue para os tecidos do corpo, né? Importante exemplo é a artéria aorta, considerada a principal artéria do corpo, responsável por distribuir o sangue oxigenado para diversos órgãos. Os capilares são vasos microscópicos, formados apenas por uma camada de endotélio, o que torna a sua parede extremamente fina. Essa característica facilita a difusão de substâncias entre o sangue e o interstício. É nos capilares que ocorrem as trocas gasosas, como a passagem de oxigênio e gás carbônico, além da troca de nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos, por exemplo. Já as veias
são vasos responsáveis por retornar o sangue para o coração. Como elas trabalham sobre baixa pressão, possuem paredes mais finas e maior capacidade de distensão, funcionando como reservatório de volume sanguíneo. As válvulas presentes em seu interior impedem o refluxo do sangue e auxiliam o retorno venoso, principalmente contra a ação da gravidade nos membros inferiores. Um exemplo importante de veias são as veias das pernas, que dependem dessas válvulas que ajudam o sangue a vencer a gravidade e retornar para o coração. Portanto, tanto o coração quanto os vasos sanguíneos apresentam adaptações estruturais específicas que garantem eficiência no transporte sanguíneo, na oxigenação de tecidos e na manutenção da homeostase dos organismos. Agora que já entendemos como funciona a morfologia e a distribuição dos vasos sanguíneos, vamos falar também sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco funciona através de uma alternância precisa entre contração e relaxamento, o que garante o bombeamento contínuo de sangue e também a perfusão do próprio miocárdio. Como primeiro, nós temos a sístole, que é a fase da contração. Nessa etapa, o ventrículo se contrai para ejetar o sangue. Antes da saída do sangue acontecer, ocorre a contração isovolumétrica. É nessa fase que as válvulas ainda estão fechadas, então o volume do sangue não muda, mas a pressão dentro do ventrículo ele aumenta constantemente e de forma rápida. Quando essa pressão fica maior do que a pressão nas artérias, então ocorre a ejeção ventricular. É nesse momento que as válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado para a circulação. Em seguida, entramos com a diástole, que é a fase de recuperação e enchimento das câmaras. Ela começa com um relaxamento isovolumétrico, onde ocorre uma queda da pressão logo após o fechamento das válvulas semilunares. Depois temos o enchimento ventricular, que começa de forma passiva e rápida, e é canalizada pela sístole atrial, que otimiza a entrada desse sangue. Quando a gente fala sobre eficiência, o mais importante aqui é entender que o equilíbrio entre a sístole e a diástole é o que garante um bom débito cardíaco. Além disso, a percusão das artérias coronárias acontece principalmente durante a diástole. Então, quando existe uma taquicardia muito intensa, a diástole fica mais curta e pode prejudicar diretamente a oxigenação do próprio miocárdio. Quando a gente fala sobre bolhas cardíacas, nós estamos nos referindo aos sons produzidos pelo fechamento dessas válvulas durante o ciclo cardíaco. Esses sons são ferramentas fundamentais porque nos ajudam a avaliar se o coração está funcionando de uma maneira eficiente. A primeira bolha cardíaca é o som que a gente identifica pelo barulho tum. Ela acontece pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, que são a mitral e a tricúspide. A primeira bolha marca o início da sístole ventricular e costuma ter um timbre mais grave e uma duração mais longa. Já a segunda bolha é um som parecido com tá. Ela é produzida pelo fechamento das válvulas semilunares, a aórtica e a pulmonar. Esse som ele marca o início da diástole ventricular e se caracteriza por um som mais curto e agudo. Quando a gente fala da auscultação, esse é o procedimento realmente de ouvir e perceber se o coração realmente está trabalhando de uma forma eficiente. Na prática clínica, o profissional ele vai avaliar o ritmo, a intensidade, a regularidade e também a presença de alterações, como sopros ou sons anormais. Isso é vital porque alterações nessas bolhas pode indicar problemas nas válvulas e alteração no fluxo sanguíneo ou cardiopatias mais graves. Me chamo Vitória Correia e vou dar continuidade ao assunto falando um pouco sobre a eletrofisiologia cardíaca e também sobre o eletrocardiograma, o famoso ECG, na prática veterinária. E antes de tudo, é importante entender que o coração não funciona só como uma bomba muscular. Ele possui um sistema elétrico próprio, responsável por gerar e conduzir impulsos elétricos, que regulam os batimentos cardíacos. Esse impulso começa no nosso sino atrial, conhecido como NSA, que é considerado o marca-passo natural do coração. Ele inicia o estímulo elétrico no átrio direito. Depois, o impulso passa pelo nó atrioventricular, o NAV, que faz um pequeno atraso na condução. Esse atraso é importante porque permite que os ventrículos tenham tempo suficiente para se encher de sangue antes de se contraírem. Em seguida, o estímulo segue pelo feixe de His e depois pelas fibras de Purkinje, que distribuem rapidamente o impulso
por todo o miocárdio ventricular, fazendo com que a contração aconteça de forma sincronizada. O miocárdio também apresenta algumas propriedades importantes: a automaticidade, que é a capacidade de gerar o próprio impulso elétrico, a excitabilidade, que é a resposta aos estímulos, e a condutividade, que permite a propagação desse impulso entre as células, e a contralidade, que é a capacidade do músculo cardíaco de se contrair. Falando agora sobre o ECG, ele é o registro gráfico da atividade elétrica do coração e é muito utilizado na medicina veterinária para avaliar o funcionamento cardíaco dos animais. No eletrocardiograma, a onda P representa a despolarização atrial, ou seja, a contração dos átrios. O complexo QRS representa a despolarização ventricular, relacionada à contração dos ventrículos, e a onda T corresponde à repolarização ventricular, que é o relaxamento dos ventrículos. Também é importante conhecer os valores normais da frequência cardíaca. Nos cães adultos, ela varia entre 70 e 160 batimentos por minuto, podendo ser maior em raças pequenas e em filhotes. Já nos gatos, a frequência cardíaca normalmente varia entre 120 a 240 batimentos por minuto. Então, entender a eletrofisiologia cardíaca e saber interpretar um ECG é fundamental na prática veterinária, porque isso ajuda no diagnóstico e acompanhamento de diversas alterações cardíacas. Olá, me chamo Bruno Rafael e vou falar sobre hemodinâmica e a regulação da pressão arterial. E, bom, para entender melhor a pressão arterial, primeiro preciso saber, né, que não é algo estático, mas sim um equilíbrio ali dinâmico e constante no corpo do animal. Ela vai ter o objetivo, né, de garantir a perfusão tecidual adequada e fornecendo oxigênio e nutrientes de forma contínua para cada célula e assim conseguir manter a homeostase. E para entender melhor como essa regulação acontece, existem alguns conceitos importantes, né? Um deles seria a lei de Frank-Starling, que diz que o coração possui a capacidade de bombear e ejetar todo o volume de sangue que chega até ele pelas vias venosas, desde que esteja dentro dos limites fisiológicos. E para podermos conseguir identificar a pressão arterial, tem algumas formas que conseguimos utilizar. Primeiro, né, precisamos descobrir o débito cardíaco. Para descobrir esse débito cardíaco, nós calculamos, né, o volume sistólico, né, ou também chamado de volume de ejeção, que seria ali a quantidade de sangue bombeado pelo coração, né, a cada novo ciclo. E uma vez que temos esse valor, multiplicamos pela frequência cardíaca. E assim conseguimos descobrir o débito cardíaco. Após isso, né, a gente, com o valor do débito cardíaco, multiplica pela resistência periférica total, que seria a força de resistência exercida pelas arteríolas para poder controlar e distribuir corretamente o fluxo sanguíneo e assim conseguimos, né, obter a pressão arterial, tá? E assim, em resumo, né, como podemos ver, a pressão arterial é mantida com o débito do coração e a resistência dos vasos trabalhando em perfeita sintonia. Ou seja, né, se o animal corre, sangra ou está até em repouso, né, descansando, esses fatores se reajustam. Tá? E para que esse reajuste aconteça em tempo real, de forma tão precisa, o corpo precisa de comandos superiores feitos pelo sistema simpático e parasimpático e vão ficar responsáveis pelo controle neurohormonal. Olá, me chamo Poliana. Vou dar continuidade ao nosso projeto. Eu vou falar sobre o controle neurohormonal do sistema cardiovascular. O primeiro pilar é o componente nervoso, controlado pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em duas partes que trabalham como um acelerador e um freio. O sistema simpático é o nosso mecanismo de luta ou fuga. Diante de um estresse ou exercício, ele libera adrenalina e noradrenalina. Isso causa um aumento no cronotropismo, que é a frequência cardíaca, e no inotropismo, que é a força de contração do coração. O objetivo é bombear mais sangue rapidamente para os músculos. O sistema parasimpático, ele atua no momento inverso, de repouso e digestão. Através do nervo vago, ele libera acetilcolina, reduzindo os batimentos cardíacos para poupar energia. E o segundo pilar é o controle hormonal, que atua na regulação a longo prazo, principalmente através do SRAA, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí quando o corpo detecta um quadro de hipertensão, ou seja, pressão baixa, os rins ativam esse sistema. Acontece então uma cascata química que promove a retenção de sódio e águas pelos rins. Ao reter mais líquido, o volume de sangue circulante aumenta e, consequentemente, a pressão arterial é restabelecida.
Para concluirmos a nossa apresentação, é fundamental entender que o sistema cardiovascular não funciona de forma isolada. Ele é um sistema extremamente dinâmico e inteligente, essencial para o suporte à vida de qualquer espécie animal. O domínio completo dessa área, que vai desde a eletrofisiologia básica até o complexo controle neurohormonal, é o que nos dá a nós, futuros médicos veterinários, a base para uma excelência na clínica. É esse conhecimento que nos permite diagnosticar precocemente e tratar com eficácia patologias graves que ameaçam a homeostase do paciente. Portanto, esta nossa exploração reafirma que o coração não é apenas uma bomba, mas um motor vital que integra todos os sistemas orgânicos, ou seja, repouso absoluto, ou em uma situação de extremo esforço físico. Para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, as nossas referências bibliográficas estão disponíveis aqui na tela, reunindo os principais tratados de fisiologia e clínica veterinária atuais. Muito obrigada a todos pela atenção. I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy